Nós estamos expondo, esclarecendo sobre a visão da igreja no que diz respeito a Mateus 6. Mateus 6 é a visão da igreja. Óbvio que a palavra de Deus é rica, né? Mas a visão apostólica da igreja é Mateus 6. Principalmente o versículo Mateus 6:6. E nós, nessas últimas 5 ministrações, eu acredito, nós falamos um pouco sobre a visão. Eu quero convidar você em casa, quando você tiver um tempinho, nós vamos botar lá no grupo e disparar também nas redes sociais as 5 palavras. Elas estão aqui, as 5 palavras, ó. Essas 5 palavras aqui, ela esclarece a visão da igreja, essa igreja que está iniciando a jornada. Ó, primeiro, conhecimento liberta e me faz prosperar. Quem lembra? Amém? Onde está seu coração? E quem é seu Senhor? Glória a Deus. Terceiro, a recompensa do lugar secreto de Deus. Olha que bacana. Quarto, estabelecendo a imagem daquele que é celestial. E entenda sobre a viração do dia no Gênesis. 5 ministrações está lá disponível, todas estão disponíveis no canal, tá bom? E hoje nós teremos a 6ª e provavelmente a última, que é a continuação desses 5 aqui. Essa é a mais recente, que é a continuação dela, tá bom? Bom, então, como nós já sabemos, aos domingos nós nos reunimos aqui para uma aula culto, não é isso? Nós temos o ensino e o culto ao mesmo tempo, glória a Deus, porque toda palavra é ensino, né? Então nós vamos recapitular a ministração passada, que foi bênção, eu acredito. Quantos estavam aqui e receberam domingo passado, aquele ambiente de glória maravilhoso que Deus nos proporcionou, não foi? Bênção demais. Vamos lembrar. Nós falamos o seguinte, vou botar aqui, número 1. Vamos lembrar. Deus é Pai. Lembra? De quem? Não foi? Segundo, qual foi a outra? Quem lembra? Olha só, onde o Pai está? Onde o Pai está? Terceiro, eita glória, o que o Pai faz. Não é isso? E hoje nós vamos ter a 4ª, já. Mas antes de entrar na 4ª, vamos fazer o seguinte. Aos irmãos da internet, um grande abraço. Glória a Deus pela vida de vocês. Vamos falar um pouquinho, só fazer um resumo aqui. Deus é Pai de quem? Nós aprendemos. Deus é Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Nós somos irmãos porque Ele é o primogênito, o primeiro a ressuscitar dentre os mortos. E nós somos irmãos de Jesus Cristo. Logo, Deus também é nosso Pai, porque quando recebemos o Senhor Jesus, nós fomos vivificados, porque Jesus, Ele é Espírito vivificante. E quando a gente recebeu Jesus, nós também fomos vivificados. Deus, Ele é Pai do meu espírito, que é a minha natureza eterna. Diga comigo, meu espírito é a natureza de Deus eterna, que é amor. Glória a Deus por isso. Então Deus, Ele é Pai do meu espírito. Quando eu recebi Jesus, eu nasci de novo e recebi a natureza do céu. Glória a Deus. Amém? Isso é maravilhoso, né? E o Espírito de Deus, Ele habita em nós. E nós aprendemos que o Espírito de Deus, Ele tem diversas funções, é óbvio. Mas uma delas é clamar. Clamar, Abba Pai, Abba Pai. Esse Abba Pai, ele gera um sentimento em meu coração. Eu consigo sentir, porque o Espírito Santo gera isso. Para quê?
para se conectar aos meus sentimentos, às minhas emoções, para produzir aquele amor onde eu sei que eu fui adotado e que eu tenho um Pai celestial. Então eu ando nessa paternidade porque o Espírito Santo de Deus testifica no meu espírito que nós somos filhos de Deus. Amém? Glória a Deus, porque nós fomos vivificados. Então Deus é Pai de quem? Deus é Pai do meu espírito, Deus é meu Pai. Diga, Deus é Pai de Jesus Cristo e também é meu Pai. Isso tem poder, porque quando eu recebi o Senhor, todos que receberam foi-lhe dado o poder. Esse poder é maravilhoso, porque foi o mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos. É o poder que também me vivificou. Eu fui vivificado por esse poder. Então foi-me dado poder para ser filho. Glória a Deus. Então eu tenho uma natureza do céu. E por isso que a gente fala que agora a gente não anda mais na imagem do que é terreno, diz a palavra em Coríntios, 1 Coríntios, a gente traz a imagem do que é celestial. Amém? Glória a Deus. Onde o Pai está? Segundo Mateus 6 que nós estamos aprendendo, Ele está no oculto, nesse lugar oculto, onde eu posso relacionar com Ele. Quem está com Ele? Todos aqueles que receberam o Filho Jesus. Todos aqueles que receberam o Filho Jesus podem entrar neste lugar, que é chamado de lugar secreto, para ter relacionamento com Ele. Não como na lei, que só os sumos sacerdotes tinham acesso a entrar no Santo dos Santos. Não, por meio de Jesus Cristo o véu se rasgou e eu tenho acesso a Deus. Eu posso relacionar com Ele e ter intimidade com Ele. Eu posso receber de Deus em meu coração, relacionando com Ele. Amém? Então Ele está nesse lugar oculto. Amém? E nesse lugar que Ele está, eu posso estar lá. Agora, você lembra lá na viração do dia, quando o Pai, quando Deus chamou por Adão: Adão, cadê você? Cadê você, Adão? E Adão não estava mais lá. Quando a gente fala desse lugar, esse lugar oculto, é esse lugar que eu posso entrar. Ele está chamando assim: Joey, cadê você? Emerson, cadê você? Para quê? Porque por meio do sacrifício de Jesus, eu posso entrar nesse lugar e responder: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Eu não preciso fazer como Adão e procurar algo para cobrir a minha nudez. Não, eu posso entrar. Eu posso entrar e eu posso relacionar com Ele. Amém? Então, Ele está nesse lugar oculto. Amém? Mateus 6. E o que o Pai faz? O Pai, Ele me vê nesse lugar oculto, Ele me recompensa nesse lugar oculto, nesse lugar de relacionamento. E o que mais? Ele conhece todas as minhas necessidades. Ele ouve a minha oração e Ele nos guarda. Não foi isso que nós vimos detalhadamente na semana passada? Então agora nós vamos continuar. Qual é a quarta pergunta que eu vou fazer para vocês, para a gente, que nós vamos ministrar hoje? Vamos lá. Então nós respondemos aqui. Isso está lá naquela palavra, ó: conhecimento liberta e me faz prosperar. Esse resumo está naquela palavra. Agora vamos aqui na quarta pergunta: como nós respondemos? Como nós respondemos ao Pai? Amém? Então nós vamos começar a ver um pouquinho sobre isso hoje, tá bom? Bom, como nós respondemos? Então nós vamos começar a entender como que o filho responde ao Pai. Amém? Então vamos lá? Eu vou começar aqui com a palavra e nós vamos junto, tá bom? Vamos ver aqui, por favor. Ó, aqui, ó, Mateus 6, 9 e 10, ó. Portanto, vós orares assim. Lembra que nós estamos em Mateus 6, tá? Ó: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu.
Vamos completar com esse salmo. Ensina-me a fazer a tua vontade, pois és o meu Deus, o teu espírito é bom, guia-me por terra plana, fazendo a vontade dele. Então, primeiro, que seria nesse 4, o primeiro item seria o 4.1, fazendo a vontade do Pai. Eu respondo como? Fazendo a vontade do Pai. Tá bom? Agora vamos entender um pouco mais sobre isso. Eu ia ler o Salmo, que a gente hoje tem um pouquinho de tempo, né? Então, vamos devagarzinho, tranquilo? Vamos ler o Salmo? Olha só, vamos completar com o Salmo aqui, ó. O pastor Emerson tem aquela voz bonita, né? Quem lembra do pastor Emerson com aquela voz bonita, né? Né, pastor Emerson? Já pensou você lendo um Salmo aqui agora? Hã? Vem cá então, Olha essa voz de locutor. Salmo 143. Amém. Amém. Vou colocar o aparato. Atende, Senhor, a minha oração. Dá ouvidos às minhas súplicas. Responde-me segundo a tua fidelidade, segundo a tua justiça. Não entres em juízo com o teu servo, porque à tua vista não há justo nenhum vivente. Pois o inimigo me tem perseguido a alma, tem arrojado por terra a minha vida, tem me feito habitar na escuridão, como aqueles que morreram há muito. Por isso dentro de mim esmorece o meu espírito, e o coração se vê turbado. Lembro-me dos dias de outrora, penso em todos os teus feitos, e considero nas obras das tuas mãos. A ti levanto as mãos, a minha alma anseia por ti, como terra sedenta. Dá-te pressa, Senhor, em responder-me. O espírito me desfalece, não me esconda a tua face, para que eu não me torne como os que baixam a cova. Faze-me ouvir pela manhã da tua graça, pois em ti confio. Mostra-me o caminho por onde devo andar, porque a ti elevo a minha alma. Livra-me, Senhor, dos meus inimigos, pois em ti é que me refugio. Ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. Guie-me o teu bom espírito por terreno plano. Vivifica-me, Senhor, por amor do teu nome, por amor da tua justiça. Tira da tribulação a minha alma, e por tua misericórdia dá cabo dos meus inimigos e destrói todos os que me atribulam a alma, pois eu sou teu servo. Glória a Deus, irmãos. Então, fazer a vontade. Vou colocar aqui, ó. Então, como é que nós respondemos? Aqui, ó. Vontade de Deus. Esse é o primeiro ponto. Agora vamos entender um pouco sobre a vontade de Deus. Passa, por favor. Olha aqui, ó. Gálatas 2:20. A gente vai entender agora o coração de Paulo. O coração de Paulo, quando fala em vontade de Deus. Tá bom? Olha só. Fui crucificado com Cristo. Assim, não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Gálatas 2:20. Então, se a gente vai entender um pouco sobre vontade de Deus, você precisa entender que qual é a vontade dele. A vontade dele, do Pai, é que todos nós recebamos o seu Filho Jesus no coração. Essa é a vontade de Deus. Então, eu preciso elevar o meu entendimento. É óbvio que Deus quer fazer você prosperar. É óbvio que Deus quer fazer você ter uma família abençoada. É óbvio que Deus quer curar você, curar sua família. Só que nós estamos elevando um pouco o entendimento disso. O entendimento a nível de mentalidade. Amém? Então qual é a vontade de Deus? A vontade de Deus sou eu aceitando o sacrifício de Jesus Cristo na cruz. Essa é a vontade dele. Por quê?
Porque esse foi o propósito, essa foi a justiça de Deus. O ato de justiça de um só nos resgatou. Amém? Um pecado nos condenou, mas o ato de justiça de um só nos vivificou quando a gente recebe. Então o que o Pai realmente quer da humanidade? Eu preciso elevar meu entendimento. O que o Pai realmente quer? Que eu receba o Filho Jesus. Para quê? Para ativar a minha natureza, o meu DNA espiritual. Você entende isso? Porque agora a minha vida, ela muda completamente. Porque olha o que Paulo está dizendo: eu fui crucificado. Quando você recebe Jesus Cristo no seu coração, que é a vontade de Deus, que é a vontade do Pai, o que acontece? Eu sou crucificado junto com Ele. Eu entro na crucificação de Jesus. Amém? E eu também entro no sepultamento dele. Quem foi crucificado? A minha carne foi crucificada. A minha natureza terrena foi crucificada. Aquele Joey, eu falo assim para ele: tchau, Joey. Não é isso? Dá tchau para o seu velho homem. Fala tchau, tchau. Por quê? Porque você entrou na crucificação, você entrou no sepultamento, mas você também entrou na vivificação. Vivificação de um novo homem, da sua natureza do céu. Então Paulo está dizendo isso: agora eu dei lugar. Eu dei lugar a quê? Dei lugar à vontade de Deus na minha vida. Por isso, não sou eu mais quem vive, mas é Jesus, o Filho, que vive através de mim. Porque eu mesmo não tenho condição nenhuma de fazer nada por mim. Tudo é Jesus. Tudo é Jesus em mim. Porque quando o Pai me vê agora, antes era aquele homem carnal, agora Jesus está na frente. E aí aquela ótica, a ótica de Deus, Jesus na frente. Aí ele me vê agora: ah, lá está meu filho, lá está meu filhinho. Agora sim. Por quê? Porque eu estou ativado juntamente com Cristo nas dimensões celestiais. Eu estou assentado juntamente com Ele. Amém? Então agora não sou eu mais quem vive. Então a vontade de Deus, nessa minha mentalidade, que eu preciso entender isso para elevar o meu entendimento, é ter esse entendimento que eu não vivo mais. O velho homem não vive mais. As práticas do velho homem não vivem mais. A terra não prospera mais na minha vida. O mundo não tem mais lugar na minha vida. Quantos entendem isso? Essa é a vontade de Deus. Amém? Aí ele continua, a vida que eu vivo no corpo, que eu vivo aqui na terra, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Então, número 1, fazer a vontade de Deus. E eu fiz a vontade? Fiz a vontade. Agora, a vontade de Deus, ela permanece na minha vida. Ela se estende. Eu recebi Jesus, amém? Mas agora ela se estende. Todos nós aqui recebemos o Senhor, sim ou não? Mas a vontade de Deus, ela se estende na minha vida. E para isso a gente precisa entender o quê? O que eu tenho que fazer? É o que nós estamos falando aqui essa semana, as últimas 5 semanas. Trazer a imagem daquele que é celestial, a saber, Jesus Cristo. Então eu vou externar Jesus. Jesus está dentro de mim, agora ele vai ser externado. As pessoas vão poder notar uma diferença real na minha vida. Por quê? Porque não sou eu mais quem vive, é Jesus que vive em mim. Então eu preciso externar isso. Não mais a imagem daquele que é terreno, não mais a imagem de Adão, o primeiro Adão, mas a imagem daquele que é o segundo e último Adão, Jesus Cristo. E como que se traz a imagem daquele que é celestial? Eu preciso ter uma vida agora trazendo Jesus em tudo aquilo que eu faço. Então é Jesus no meu trabalho, é Jesus na minha família,
é Jesus na igreja, é Jesus no meu ministério, tudo é Jesus. Por quê? Porque é Ele que vive em mim. É Ele que vive em mim. É Ele quem governa a minha vida. A minha alma agora, ela não está mais casada com a minha carne. A minha alma agora está casada com o meu espírito vivificado em Jesus Cristo. E eu preciso agora, é óbvio, ter uma mudança de hábitos dentro da vontade de Deus. Então a vontade de Deus, ela se estende. Diga, a vontade de Deus, ela se estende. Eu recebi? Recebi. Mas e agora? Agora eu preciso viver a vontade de Deus. Por quê? Porque quando você começa a entender isso e a viver isso, todo o resto é consequência. As coisas de Deus vão acontecer na minha vida sem eu esperar. Por quê? Porque a minha maior preocupação dentro da minha mentalidade agora é trazer Jesus para fora. É que as pessoas precisam ver. Se você tem cliente, os clientes vão perceber. Se você tem um negócio, todo mundo que está ali, você no comando daquele negócio, as pessoas vão perceber. Se você tem um ministério, as pessoas vão perceber. É isso. Por quê? Porque o velho foi crucificado. E eu dou lugar a Jesus na minha vida. Amém? Então, o que significa fazer a vontade de Deus? Receber o Filho Jesus. Amém? E depois a vontade se estende. Eu preciso viver Jesus. Eu recebi, agora eu vivo. Porque tudo é Jesus. Tudo é Jesus. Jesus é o centro de tudo. Então o que eu preciso declarar? O nome de Jesus. É no nome de Jesus. O que está acontecendo com os cristãos por aí? Estão esquecendo do nome de Jesus. No nome daquele que vivificou você, daquele que te deu vida, daquele que te colocou assentado junto com Ele para a eternidade inteira. O problema é o seguinte, que eu sou ensinado a quê? Eu sou ensinado a buscar as coisas terrenas, a me dedicar às coisas terrenas. Sim, eu tenho que estudar, fazer uma faculdade, tudo isso é importante, isso tudo vai acontecendo. Mas em primeiro lugar é a vontade de Deus, e a vontade de Deus é Jesus. Amém? Isso tem poder nisso. Isso cura, isso abre portas. Por quê? Porque o Senhor é todo poderoso. Amém? Continua. Aí você se pergunta, mas como que eu faço isso? Vamos entender? Aqui Romanos 12:2, e não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Olha a vontade de Deus, ela é boa, ela é agradável, ela é perfeita. Você já ouviu isso aqui 1000 vezes. 1000 vezes, até mais. Aqui na moderna, não se amoldem, a Alessandra que gosta, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, o que precisa acontecer? Precisa haver uma transformação na minha mente, uma renovação de entendimento, porque agora eu vou começar a captar em meu intelecto as coisas de Deus. Amém? Eu vou começar a viver isso na transformação da minha mente. Por quê? Porque a vontade de Deus na minha vida, é lógico que ela é boa, é óbvio que ela é agradável, ela é perfeita, mas como eu tomo posse, como que realmente eu vivo? Existe a vontade? Existe a vontade. Então uma coisa está casada com a outra. Então como que eu respondo ao Pai? Fazendo a vontade dEle. E agora? Como que eu vou externar isso? Primeiro, precisa haver mudanças interiores para que hajam mudanças exteriores.
o exterior nada mais é do que o reflexo do meu interior. Então o que está em meu exterior na minha vida? Aquilo que está dentro de mim. Então, se houver uma transformação de mentalidade, porque nós temos a mente de Cristo, se houver uma mudança em meu interior, vai haver uma mudança em meu exterior. E aí eu vou viver, eu vou dar abraçada na vontade de Deus. Eu vou correr na vontade de Deus. Eu vou celebrar na vontade de Deus. Eu vou me alegrar na vontade de Deus. Porque tudo que eu estiver vivendo, eu vou estar vivendo Jesus Cristo na terra. Amém? Então precisa haver uma transformação. Olha aqui, ó. Existe uma... Quando se fala em mudança, existem coisas que mudam assim, ó. Não é? Ó. Mas existem coisas que demoram para mudar. Você está ali naquela luta e tal, e você não vê mudança. Não vê mudança. Não é assim? Parece que o mundo está respondendo para você, dizendo que você não pode, dizendo que aquilo ali não é para você. Por quê? Porque eu preciso entender o mundo. O mundo, ele é casado com quem? O mundo, ele é casado com a minha carne, a que foi crucificada. E quem é que fala no megafone do mundo? A mesma que falou com Eva. A mesma que falou. Então o que Paulo está falando? Ei, preste atenção. Você quer trazer a imagem do que é celestial? Você quer realmente viver a vontade de Deus? Seja agressivo com as coisas do mundo. Como que eu vou ser agressivo? Você não se conforma. Você não se conforma. Por isso que a gente começa a desenvolver, que nós vamos estudar isso no detalhe, um novo vocabulário. Eu vou começando a falar outras coisas. Sabe uma coisa que destravou a minha mente? Que destravou um bloqueio que eu tinha? No lugar de murmurar, existe uma chave espiritual, um ato espiritual chamado louvor. Toda vez que vinha o sentimento de reclamar da vida, eu louvo a Deus. Essa é a transformação, porque o mundo ainda continua querendo falar, a carne ainda continua querendo governar, a voz da serpente ainda segue falando, e eu me levanto e digo: não, cala-te. Por quê? Porque eu adoro o meu Senhor, eu louvo ao Senhor. Quando isso é uma transformação, você concorda? Você teve uma mudança de hábito, porque a maioria de nós reclamamos o tempo inteiro, somos reclamadores. Tem uns que recebem até a placa oficial, se formou na faculdade da murmuração, é ou não? Quase que recebeu uma plaquinha lá, assim, tá aí, parabéns, você é o murmurador oficial daquele lugar. Isso daí é o que foi crucificado. Então, se é isso que está dentro de você, é isso que você vai ter do lado de fora. Agora, na hora que eu estiver no meio de uma situação, irmão, você sabe o que eu estou falando, né? O barco está lá, a tempestade veio, as ondas vieram, não é isso? E é nesse momento que eu estou falando com você, né, Flávia? Aonde você vai se agarrar? Aonde? Você vai se agarrar na vontade de Deus. Depois eu vou ministrar uma palavra para vocês, chamada a síndrome do deserto. Está na minha mente. Você roda e não sai do lugar. Roda e não sai do lugar. Quantos entendem o que eu estou falando? Na vida, parece que passaram 10 anos e não aconteceu nada. Isso chama-se a síndrome do deserto. Ela é ativada por uma mente desatualizada.
Porque agora minha mente foi atualizada com as revelações, com as coisas do céu, não com as coisas terrenas. Quantos estão entendendo? Quantos estão entendendo isso? Amém? Então eu preciso chegar e dizer assim: não, eu louvo a Deus neste barco que parece que está afundando. Você consegue fazer isso? Isso é uma mudança de mentalidade, é um exemplo de mudança, aonde você vai caminhar, onde você vai estar. Porque você imagina, quando Paulo diz trazer a imagem do que é celestial, então Jesus murmurava o tempo inteiro? Jesus reclamava o tempo inteiro? Não. Jesus simplesmente levantava a mão e agradecia ao Pai, porque estava certo da multiplicação. Porque o Senhor parou a gente aqui, tá vendo? É sempre assim, né? Porque isso está valendo para alguém. Porque o Senhor tem me dito isso. Ele tem falado comigo o seguinte: que a gratidão, ela abre portas. Quando eu sou uma pessoa grata, além de abrir portas, é um imã para atrair pessoas. As pessoas começam a querer caminhar comigo. As pessoas começam a querer me ouvir. Por quê? Porque eu sou grato. Mas antes de você ser grato aos homens, você precisa entender sobre a gratidão que você precisa ter a Deus, ao Pai, pelo que Jesus fez por você. Então, eu estou agarrado nesta gratidão. E quando eu estou agarrado nesta gratidão, quando vem a murmuração, eu sou grato, porque eu louvo a Deus, mesmo diante daquele pãozinho ali seco que eu estou comendo, no café da manhã, porque não tem mais nada para comer, mas eu estou louvando a Deus, porque eu estou agarrado na gratidão, porque, meu Deus, nada dessa terra pode se comparar aos tempos que virão na eternidade para mim. Eu fui ativado, eu já sou eterno, agora eu vivo uma vida eterna. Eu preciso ser grato por isso. A morte, ela não me alcança mais. Onde está a morte, o seu aguilhão? Cadê? Então a minha gratidão está agarrada aí. Isso é uma mudança. Então Paulo está falando isso. Presta atenção, você quer experimentar da vontade? A vontade? Então você precisa entender isso. Muda a sua mente. Mudança de mente. O governo agora é o governo do céu, não mais o governo da terra. A minha cultura agora não é mais uma cultura terrena, e sim a cultura do céu. Isso precisa ser desenvolvido em minha mentalidade. Eu preciso viver isso. E uma das formas de viver isso é você proclamar a palavra de Deus aonde você anda. Eu sou uma pessoa que declara a palavra de Deus. Por quê? Porque toda vez que eu estou declarando a palavra de Deus, eu estou cultivando algo no Senhor. Eu declaro. Amém? Glória a Deus por isso. Quantos estão aí? Dá um glória a Deus bem forte. Meu Deus do céu, você pode aplaudir o Senhor então? Bem forte. Queridos, com simplicidade a gente chega lá, não é? Olha só. Então tá. Esse assunto do mundo aí já passou, né? Nós falamos muito sobre isso na semana retrasada. Vamos passar um pouquinho então? Vamos lá? Agora, isso aqui é o apóstolo Paulo. Estou aprendendo com ele. Eu estou aprendendo com ele. Eu fui crucificado. Legal. Então não sou eu que vive. Legal. É quem? É Jesus, é a imagem do céu em mim. Mas eu quero viver a vontade. Como que a vontade é permanente? Como que a vontade é permanente? Como que a vontade se estende? Mudança de mentalidade. Mudança de mentalidade. E a principal mudança é isso. Comece a substituir as murmurações por louvor.
Comece a substituir as murmurações pela declaração da palavra. Comece a substituir as reclamações por gratidão. E você vai ver a real transformação do céu na sua vida. Tem gente que vai mudando até o rosto. Você percebe uma pessoa e ela vai mudando a sua forma de viver, ela vai ficando mais feliz. E não é o dinheiro que está fazendo ela feliz, é Jesus. Não é o dinheiro, não são as riquezas. O sorriso bonito dela é porque ela traz Jesus com ela. Amém? Agora, olha só, quando ele escreveu para os romanos, olha o que ele ensina para nós, ó. Tipo, a vontade de Deus, o amor de Deus. Eu sou agarrado nisso, né, Alessandra? Né, amor? Nós somos agarrados nisso. Não é isso, Rosário? Paulo está escrevendo aqui, dizendo assim, olha só, presta atenção. Ó, ele citou tudo. Citou tudo. Ó, Romanos 8, 38 ao 39. Pois eu tenho a certeza de que nada pode nos separar do amor de Deus. Ó, nem a morte, nem a própria vida, nem os anjos, nem outras autoridades ou poderes do céu, nem o presente que eu vivo, nem o futuro que eu vou viver. Não importa o que vai acontecer no futuro, não importa o que está acontecendo no presente. Ó, ele está dizendo, ó, nem o mundo lá de cima, nem o mundo lá de baixo, e todo o universo, nada que existe nas galáxias, em tudo que nós não conhecemos, que nós nem sabemos que existe, nada pode me separar do amor de Deus, que é nosso por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Quantos estão agarrados na vontade de Deus aqui? Dá uma glória a Deus bem forte. Você está entendendo que isso aqui está mudando? Para a prosperidade acontecer de fato na minha vida? Você quer saber o caminho da prosperidade? Então é isso aqui, meu irmão. Comece a pensar desse jeito, porque a primeira coisa que a gente põe na parede é Deus. Quando as coisas não estão acontecendo do jeito que a gente quer, a primeira pessoa que a gente põe na parede é Ele, né? Não é isso? Você vai lá reivindicar. Meu Deus, vai reivindicar o quê? Olha o que já foi feito. As portas do céu já se abriu, Jesus já veio. O céu está escancarado para mim. Eu preciso aprender a mudar para prosperar. Diga comigo, eu preciso aprender a mudar para prosperar. Amém? Às vezes, muitos irmãos, alguns andam comigo, e alguns são acelerados, né? Vamos fazer tal coisa, vamos fazer tal coisa, vamos fazer tal coisa. Aí eu falo, calma. Desse lugar de ativismo, eu já vim. E eu quero dizer uma coisa para você, não deu certo não. Agora, deixa o Espírito Santo ramificar a igreja. Deixa o Espírito Santo ramificar meus negócios. Deixa os tentáculos do Espírito Santo tomar conta dos meus negócios. Deixa Deus fluir. Desse lugar acelerado eu já vim, meu irmão. Essa igreja está debaixo do governo do Espírito Santo de Deus. E aqui nós estamos desacelerando um povo para viver a vontade de Deus. Amém? Glória a Deus. Tá. Valeu, Paulo. Tem mais de Paulo aí? Ó. Olha só, pode passar. Olha só. Olha a renovação. Olha só, pastor Eusli, presta atenção. Nós aprendemos aqui rapidinho, foi um gatilho, né?
da murmuração. Agora vamos prender um segundo gatilho, rapidinho. São bloqueios mentais que a gente tem. Nós vamos desbloqueando isso. Olha só. Olha este camarada, o que ele falou. Abençoado. Olha só. Por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos. Nós estamos seguindo o rito natural das coisas. Estou desgastado. As rugas vão aparecendo, o cansaço da vida vai aparecendo, tudo isso, não é? Mas existe algo que está acontecendo em meu interior. Olha aqui, ó. Interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Está havendo algo em meu interior. Aqui, ó. Pois os nossos sofrimentos, eles são leves e momentâneos, estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos os sofrimentos que eu tenho. Olha a mentalidade de Paulo. Vê se ele não está com a mentalidade de Jesus. Vê se ele não está trazendo a imagem de Jesus. Nós não estamos aqui pregando sofrimento, irmão. Nós estamos pregando que existe algo que tem que ser mudado em seu psique, em seu intelecto. E ele está dizendo assim, ó, assim fixamos olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é terreno, é transitório, mas o que não se vê é eterno. Ele está me ensinando outra prática aqui de mudança de mente. Eu preciso enxergar com o olhar daquele que nasceu de novo, não daquele que está crucificado. E como é que esse vê? Como que esse vê? Como é que ele enxerga? Eu gosto de citar o exemplo de Josué e Caleb. A terra é boa, a terra é nossa. Essa é uma prática dessa igreja, é uma palavra, é uma frase de impacto. Diga, a terra é boa, a terra é nossa. Eu gosto de citar, por quê? Porque os espias foram lá espiar a terra, e você sabe a história. A maioria que representa o sistema, a conformidade do mundo, ele veio e disse, ó, lá tem gigante, aquela terra não dá para nós, eles vão acabar com a gente. Mas existia uma promessa desde lá de trás. De quem que era aquela terra? Aquela terra era do povo hebreu, sim ou não? Como é que Josué e Caleb reagiu diante daquilo? É um olhar, porque a palavra de Deus diz que neles havia um outro espírito. Isso faz equivalência, faz uma analogia ao espírito que foi vivificado em você. Eu não tenho mais um espírito de escravidão. Agora o meu espírito é o espírito livre. E a palavra de Deus diz que neles havia outro espírito. Eu gosto de dizer isso. A igreja de Jesus, ela tem outro espírito. Então ele veio realmente tem gigante na terra. Mas a gente quer dizer algo para vocês. Olha isso. Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos dará a terra, nos porá na terra. A terra é boa, a terra é nossa. Olha a ótica desse outro espírito. Então, para que eu viva a vontade de Deus, eu preciso entender isso. A minha visão não é mais uma visão que olha para as circunstâncias. Não é mais uma visão da tempestade. A visão qual é? Sim, preste atenção. O barco tem ondas, tem tempestade, tem vento, mas o Senhor mandou a gente ir para o outro lado.
Eu não vou me agarrar nas ondas, no vento e na tempestade. Eu vou seguir na palavra. Por quê? Porque realmente, se eu olhar, o barco vai afundar. Mas se eu buscar com o meu olhar de fé, eu vou ser transladado para o lugar que Jesus tem para mim. Amém? Então nós estamos falando da vontade. Eu vou realmente experimentar da vontade extensa de Deus quando eu não me conformar com o mundo, quando a minha mente for transformada e quando eu começar a enxergar as coisas na ótica de Jesus. Nós não temos dinheiro aqui para pagar o imposto, não. Dá a César o que é de César, dá a Deus o que é de Deus. Vai lá, cara, vai lá que tem um peixinho esperando. E naquele peixinho você vai pegar o dinheiro e vai pagar os impostos, meu irmão. Quantos estão entendendo isso? Tem muita gente aqui, não tem condição nenhuma de alimentar esse povo. Peraí, senta todo mundo, entra no meu descanso. Esse olhar, presta atenção aqui, ó. Esse olhar não naquilo que se vê, mas no que não se vê. O que não se vê é um olhar de descanso. É um olhar de paz. É o olhar do 7º dia de descanso. Está pronto. Agora descansa. Então eu vou experimentar da vontade de Deus? Vou. Mas eu tenho que buscar a minha visão. Amém? Isso sim é trazer a imagem do que é celestial. Glória a Deus. Você pode aplaudir o Senhor bem forte?